que vocês mencionaram agora durante a reunião. Então, aqui nós temos o gráfico de como se comportou a chuva nas estações durante o mês de junho de 2025. Então, nós podemos observar que 13 estações registraram acumulados acima da média histórica, quando comparado com 2024, o mês de junho teve mais chuva, né? Então, era esperado pelo MERJ, né, pela precipitação acumulada do MERJ, um acumulado de chuva entre 25 a 75 milímetros para as bacias PCJ. E o que realmente aconteceu, né, se cumpriu bem, só que também tivemos regiões sem muitos acumulados de chuva que ficaram abaixo dos 25 milímetros. Como eu disse, comparando com junho de 2024 e junho de 2024, os acumulados variaram entre 0 e 25 milímetros. Então, agora falando um pouquinho dos dados fluviométricos, todos os meses, né, nós trazemos esses dados, onde a gente escolhe algumas estações ao longo da bacia, para estar fazendo essa comparação por década. Então, a primeira delas que eu trouxe aqui é o posto Rio Jaguari Usina Ester. Então, aqui a gente consegue ver que no mês de junho de 2025, a vazão média dessa estação foi de 10,99 metros cúbicos por segundo. Comparado com as últimas décadas, a vazão ficou abaixo. 2010 a 2019, nós ficamos 40% abaixo, né, da média. Rio Atibaia, acima de Paulínia, também, né, nós tivemos uma vazão abaixo das últimas décadas, sendo que em junho de 2025 a vazão foi de 13,86 metros cúbicos por segundo. Rio Piracicaba, em Ártemis, também se comportou da mesma maneira, com a vazão média ficando abaixo das últimas décadas. Aqui para Rio, Jundiaí e Itaici, como a série histórica é mais curta, nós fazemos a comparação com os últimos 10 anos. Então, aqui a gente consegue observar que ela ficou acima do ano de 2024, mas abaixo do ano de 2023 e 2022. Para a estação Rio Capivari, Sabesp e Montemor, a comparação é feita com os últimos 8 anos, por causa que também a série histórica é uma série histórica mais curta. Então, para o mês de junho de 2025, essa estação ela registrou uma vazão média de 4,91 metros cúbicos por segundo, ficando acima do ano de 2024, porém abaixo do que foi registrado no ano de 2023. Agora, olhando um pouquinho para o Cantareira, aqui a gente tem as vazões afluentes ao sistema Cantareira, né, um gráfico onde a gente faz a comparação por década e do último ano. Então, em vermelho, aqui a gente tem as vazões afluentes de junho de 2025, em laranja a gente tem de junho do ano de 2024, né, e essas outras cores, elas são por década. A em vermelhinho aqui, ela é da série histórica inteira, desde 1930 até 2024. Então, aqui a gente consegue observar que a vazão afluente ao sistema Cantareira em 2025 para o mês de junho ficou acima do mês de junho de 2024. Então, aqui nós trouxemos, né, como se comportou o sistema equivalente, que a gente colocou uma imagem. O sistema equivalente é a junção, né, que a gente dá para os reservatórios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha. Então, o sistema equivalente ele teve uma vazão média natural de 11,88. A vazão média da transposição foi de 3,35. A vazão média descarregada durante o mês de junho, como já foi comentado pelo Vilela, foi 6,68. E a vazão média do túnel 5, que é esse túnel aqui, foi de 28,48.
Nós começamos um mês com um volume de 52,73% e terminamos com 47,57%. Comparando o volume gasto com junho de 2024, nós utilizamos 23% a menos do que foi utilizado em 2024. Agora, fazendo o acompanhamento, né, das vazões nos postos de controle. Os postos de controle eles são estabelecidos pelas resoluções conjuntas ANA-DE 925 e 926, onde a gente precisa atender vazões mínimas. E durante o período seco, não é feito o acompanhamento das vazões médias móveis de 15 dias, apenas da vazão média diária. Então, para o rio Atibaia e Atibaia, nós passamos o mês inteiro de junho acima das mínimas estabelecidas. A mesma coisa aconteceu com o rio Atibaia Captação Valinhos, e aí agora a gente começa a observar, né, durante o período úmido todo a gente trouxe bastante a imagem de Valinhos com a queda muito acentuada e tudo mais, e agora a gente começa a observar uma queda mais suave, que ela começa a se comportar de maneira diferente na troca de período. E para estação Rio Jaguari em Buenópolis também atendemos as médias durante o mês inteiro de junho. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol, aí o pessoal da sala de situação pela apresentação. Acho que não temos algum pedido de palavra, esclarecimento? Não. Acho que não. Então, muito obrigado aí, Carol, pessoal da sala de situação, mais do que nas apresentações do dia a dia aí. E já fica aqui a nossa encomenda já, Carol já tinha falado antes, para dar uma olhadinha no posto lá da Foz do Jaguari Mineira, abrir um chamado aí, talvez, para um olhar, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Então, na sequência, gostaria de convidar aqui o Jorge Mercante, né? Acho que o nome mais falado hoje na reunião foi Jorge, de ter previsão. Convidar aqui, mais uma vez, agradecendo o Jorge, o pessoal do Cinepar, a agência, né, que conduz aí como gestora do contrato, importante ferramenta aqui para as nossas decisões, para o nosso acompanhamento, os boletins, as simulações. Então, convidar aqui o Jorge para a sua apresentação. Muito obrigado, Jorge. Olá, pessoal, meu cordial bom dia. Estava aqui apresentando a tela. Estão vendo aí a... Só botar em modo apresentação, acho que é isso. Certo? Ok. Perfeito, Jorge. Ok, obrigado. Bom, o que foi falado foi o tempo, né? O tempo realmente está, não digo maluco, mas está assim, em excesso de algumas coisas, né? Calor excessivo lá na Europa, aqui um frio um pouquinho maior que o normal, mas a gente vai ver o que está acontecendo, pelo menos na nossa região aqui. Inicialmente, vamos fazer o documento da previsão hidrológica de junho de 25. Tivemos em Jaguari e Buenópolis, em 21 dias, a vazão observada foi inferior a 20% à prevista, com 3 dias de antecedência. Com um bom resultado em Buenópolis, Atibaia 27, muito bom, né? E já Valinhos foi um pouquinho mais abaixo, 18 dias apenas, mas com 7 dias de antecedência. Então, é um bom resultado também, tá? Já vista a diferença de intervalo entre a previsão e a vazão realizada, tá? Observada. Bom, agora vamos ver, aqui é o histórico. Observe que realmente Atibaia tem melhor resultado, né? Depois Buenópolis, depois Valinhos, principalmente por causa dos 7 dias de diferença. Mas, isso aí é o olho do leigo, né? Que olha só o resultado. Agora, o olho do quem modela, né? Vai ver que é diferente. Olha, vejam só. Em Buenópolis, o desejado é que esse índice de predição, intervalo de predição, seja inferior a 65%, tá? Seja nesse intervalo aqui, ó, 29 dias em Buenópolis, 13 em Atibaia e 31 em Valinhos. Ou seja, para o estatístico ou quem modela, o modelo em Valinhos está muito bom, está melhor que Atibaia, né? Buenópolis também tem dado bom resultado.
Isso reflete aqui nas médias também, né? Observe que Buenópolis e Valinhos tem uma média de 12 meses bem superior à Atibaia. Mas o paradoxo não é devido à questão da distância entre a barragem e o ponto de amostra que é feita a medição, mas é interessante essa observação, tá? Então, o que a gente tem é que Valinhos está bom o modelo para Valinhos, tá? Hidrológico. Às vezes ele falha, porque quando o meteorológico falha, o efeito em Valinhos é muito mais acentuado pelo tempo de trânsito aí, né? Bom, previsão meteorológica. A gente começa com essas fotos do dia 27 de junho. Isso aqui eu sempre ressalto, ó, é chuva determinada, estimada por satélite, não é por radar, não. Então, é um dado estimado. Então, a gente observa aqui uma nebulosidade, aqui, uma frente fria aqui no Oceano Atlântico, né? Pouco de nebulosidade aqui no litoral do Paraná. No dia 28, formou aqui uma linha de estabilidade aqui, né? Em cima do Rio Grande do Sul. Choveu bastante lá, inclusive, deu até problema de inundação lá. Já no dia 29, aqui tá fora, não é 29, isso aqui, às 10 horas, foi para o mar, não chegou aqui para a gente, não saiu para o mar, tá? Essa linha de estabilidade. Depois, dia 30, formou outra frente fria, ela se deslocou, né? Dia 1º, aqui, dia 2, chovendo mais aqui só no litoral de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e no oceano. E depois, dia 3, continua ainda a penetração de ar marítimo, jogando umidade aqui para o litoral, para a grande São Paulo Taruano, né? Hoje está nublado aqui, né? Hoje estava sol e nublou. Vou ver agora as cartas sinóticas que mostram isso. Então, dia 27, tem realmente uma frente fria aí sobre o Paraná, Santa Catarina. Ela saiu para o oceano, ela não progride, fica estacionária aqui, não progride para a nossa região, quer dizer, não traz chuva. Isso aqui é da Marinha, que tá, no IMET nesse vídeo foi feito. A gente observa a mesma coisa, ó, vai à frente para o oceano e fica oscilando aqui como estacionária, sem progredir praticamente. E aqui sai para o oceano dia 28. Tá? Aqui dia 29. Agora, ó, formou outra frente, dia 29. E essa está aqui agora, o arco figura. Mas mesma coisa, ó, sai para o oceano e fica aqui a frente estacionária e não traz chuva para o interior, tá? Só mesmo para o litoral. Dia 2, 0 horas, às 12. E mesma coisa, ó, ela acabou evoluindo, mas como estacionária, sem trazer chuva para o interior aqui do Brasil, do estado de São Paulo. Essa é a de hoje, a última aí da Marinha. O que observou em relação àquela outra frente fria que esfriou bastante aqui, foi 25 de junho, né? É que aquela lá entrou pelo continente. Toda frente que entra aqui pelo Chaco Boliviano, por essa região aqui, não pelo oceano, chove no interior de São Paulo, chove até bem, e esfria muito, né? Rio Preto ficou com temperatura mais baixa que Campinas, isso não é normal. Essa que sai aqui pelo oceano, traz o quê? Muito vento, né? Nós temos mais assim, essa sensibilidade aí, né? A temperatura aparente tá menor, por quê? Por causa do vento, né? Aquela que realmente a gente sente. E traz esse vento frio, mas a temperatura não cai tanto e não chove aqui no interior. Quer dizer, a umidade, o centro de pressão joga a umidade aqui para a Serra, chega até Jundiaí praticamente, chega aqui seco já o ar, tá? É isso que a gente tem. A previsão sem chuva nos próximos semanas, pelo CIMEPAR, né? Pelo CPTEC também, ó, quando muita garoazinha aqui hoje, entre hoje e amanhã, mas pouco provável. E o vento, ó, sudeste, ó, tá vendo aqui essa direção, vento forte, quer dizer, causando esse resfriamento aí, a temperatura que a gente está sentindo é muito mais baixa do que a real, tá? Pelo efeito do vento. As mínimas ainda estão baixas, para efeito de consumo de água, né? As máximas também, então o consumo não vai ser tão problema nesse período aí, dos próximos 7 dias. Aqui a vazão prevista, foi realizada, né, até aqui, ou seja, o Buenópolis vai cair a vazão, pelos modelos, pela quantidade de chuva que vai ter, que é zero, então a tendência é cair, mas ainda um pouco longe aqui do valor mínimo, né? Atibaia também vai cair, mas mais ainda distante do mínimo previsto pela outorga, e Valinhos, que é o grande desafio aí para a ponderação, né? Os três aí tem que realmente pensar muito cada abertura de torneira para não faltar água aqui
a jusante do Cantareira. Tá? Então, você observa que está muito justo aqui, né? Realmente, sem chuva, vai cair a vazão mais ainda. Aqui é a previsão de chuva pelo ensemble, que ele pega vários modelos e faz uma mediana, né? Ó, tinha uma chance muito pequena de ter chuva aqui hoje, nem choveu, né? Em Buenópolis, não sei se choveu, acho que não. E depois, ó, esse modelo aqui, ele está dando um valor alto, mas a mediana está lá embaixo. Então, a previsão para julho, ó, primeira quinzena, a chance de chuva é remotíssima, tá? Tanto em Buenópolis, quanto aqui em Atibaia, quanto em... Ó, a mediana está praticamente no zero. Esse modelo é o mais generoso deles, né? Mas ele raramente acerta. Bom, o SPI de 12 e 24 meses da Replan, a gente observa que ele continua seco, está zero, está abaixo de zero, quase menos 2. Ele não conseguiu recuperar ainda, deu uma melhorada aqui o SPI 12, mas o 24 realmente continua abaixo, tá? Até, Alexandre, surgiu uma discussão que a gente vai ter que prosperar nos próximos capítulos aí, que é em relação ao uso do SPI na questão das outorgas, por parte da SPA. Lá a gente questionou na reunião do SPI 6, né, o Estado todo. Então, eles deram uma resposta interessante, que o SPI para o Estado todo é um modelo, pela lógica, o SPI tem que pegar um ponto único, uma série de 30 anos, pelo menos, né, para poder fazer um SPI bem feito, como o da Replan e da Exalc. Mas disseram que o modelo é muito bom, até aí tudo bem. Agora, a grande dúvida que eu acho que a gente vai ter que discutir melhor, que a gente não quis discutir, qual é o SPI que é o ideal? É o 6, é o 12, é o 24? Porque o SPI, para um determinado ponto, o SPI tem duas utilidades básicas, uma para agricultura e outra que nós estamos usando para manancial, o aporte de água e manancial. O que interessa é a distância entre o divisor de águas até o manancial, o percurso que a água vai correr para chegar no manancial, a porosidade, a permeabilidade do solo. Embora não pegue a tonelada inteira, né, do ano inteiro, mas tudo bem. Pode ser que em outros não. Então, é um assunto que vai ter que estudar melhor, vai ter que ver o resultado. Pode ser que, de repente, o SPI 6 que eu estou propondo vai funcionar bem, vai dar um resultado bom. Não estou que nem... Eu tenho, assim, um questionamento em relação se esse é o tempo, né, a periodicidade ideal para o SPI, para efeito de saber se o rio vai ter água pelo fluxo de base ou não. Então, acho que é um assunto que vai ter que discutir futuramente com esse TMH, trazer talvez esse SPA para conversar conosco de uma maneira mais assim, detalhada sobre o SPI. Tá? O da Exalc é a mesma coisa, né? Tá aqui abaixo um pouquinho melhor que a Replan. A Replan está realmente o ponto... A região de Paulínia ali, você pega os pluviômetros ali, o Sinister, Replan, mesmo de Limeira, são os mais baixos índices, né? Valinhos é o que tem melhor aqui na nossa área de influência. E a Exalc está um pouquinho melhor que a Replan, embora está na mesma isoeta de chuva aí, né? Previsão climática para encerrar. Então, interessa sempre ao Ninho 4, que interfere no clima aqui no Brasil, principalmente no norte e nordeste e na região sul, mas também, às vezes, tem influência aqui no sudeste. Isso aqui é lá no ano passado, em janeiro, tá, o El Niño, né, a temperatura do mar acima da temperatura média climatológica. Depois, em julho, apareceu aqui um índice de indício de laninha, né? A água esfriou. Só que a partir de agosto, começou a oscilar. Ó. Vocês vão observar que hora esquenta, hora esfria, está neutro, na verdade. Desde agosto, a gente está com aqui o Oceano Pacífico oscilando entre a média para cima ou abaixo da média climatológica, mas entre 1 e menos 1 grau, entre menos 1 e 1 grau é considerado neutro, nem laninha nem El Niño. Acima é El Niño, né? E aqui, ó, dezembro, idem, depois aí esfriou lá mais próximo da Austrália, mas aqui no meio estava um pouco mais frio, esquentou de novo em fevereiro, março também tendendo a esquentar, abril também, em maio, idem, praticamente neutro, né? Nem tem frio, nem está abaixo nem acima, e a última aqui de junho, praticamente um pouquinho acima da média, né? Está neutro. Bom, deixa eu pular isso aqui. Então, a previsão é que continue neutro, aumenta a probabilidade de ter laninha nos próximos meses, mas não chega a maior probabilidade realmente é de ter
neutralidade. E El Niño é muito pouco provável que venha a ocorrer até o primeiro trimestre do ano que vem. Isso aqui é do meio, isso aqui é do começo do mês, isso aqui é do meio do mês, isso aqui não tem a mão do meteorologista, mas a tendência é a mesma, né? De neutralidade. Ou seja, o El Niño e La Niña não vão influenciar o tempo aqui, praticamente. Depois temos aqui a série histórica, né? Quem interessar aí, depois pegar aí a projeção, aqui, ó, o arquivo. E aqui os últimos meses, ó, o nosso 3.4, que é esse aqui, ó, está aqui, né? Estava entre menos 0,2 e 0,2, está neutro aqui. Aqui sim é La Niña, né? E praticamente sem neutro, levemente aquecido aqui em junho. Para a chuva, para os próximos 3 meses, na média, julho, agosto, setembro, bem, se chover de setembro, tá bom, né? Chove um pouco, agosto nunca chove praticamente, um pouco, exceção é chover. Em agosto, setembro, outubro, um pouquinho de seco aqui em Minas, mas para a nossa região ainda também neutro, quer dizer, sem previsão. Setembro, novembro também, isso é bom, porque imagina se tivesse essa mancha aqui de abaixo da média aqui para a gente, em plena estação chuvosa, que começa em outubro, novembro, né? Aí seria realmente negativo para a gente. Aqui agora, quase abaixo da média aqui do interior de São Paulo, mas aqui próximo à cabeceira aqui do Cantareira, um pouquinho acima da média, então está razoável, né? Outubro, novembro, dezembro. E o do Serpentec, abaixo da média dos próximos 3 meses, julho, agosto, setembro, tá? Agora, a temperatura, desculpe, acima da média, né? Veja bem, o fato de ter frio, dias frios, não quer dizer que a média mensal vai ser muito baixa, né? Porque depende, podemos ter, como tivemos na semana passada, logo em seguida, 2 dias bem aquecidos, né? Agora eu vou mostrar um assunto aqui, que é justamente para desmentir os negacionistas, né? Porque os negacionistas falam, puxa vida, o ano passado, se não me engano, retrasado, 2022, nevou lá nos Estados Unidos, foi no Texas, no lugar que nunca deram. Bom, vamos ver por que está acontecendo isso. É o seguinte, como que era o sistema aqui, o Ártico, Polo Ártico frio, né? Essa linha de jato é um vento que caminha aqui, de oeste para leste. Na superfície, os ventos dominantes é de leste para oeste, tá? Por causa da rotação da Terra. E tem um movimento contrário em altitude, corrente de jato, porque é onde os jatos andam, né? Por isso, daqui para a Europa, sempre a viagem é mais curta, não, desculpa, é menos demorada, porque as correntes sopram no sentido da América aqui para a Europa, para a África, tá? Então, essa aqui era a situação que era antigamente, né? Com a mudança climática, essa corrente de jato, o Ártico aqueceu, ela ficou instável. Então, ela perdeu essa linha aqui, mais ou menos definida. Ela começou a ter aqui, entrada de ar quente em região que normalmente é temperada e entrada de ar frio em região aqui, quase subequatorial, entre o trópico de Câncer, aqui no caso, né, e Equador, e aqui também vai acontecer isso aqui na região sul. Por isso que está tendo, então, uma alternância de dias muito frios, porque essa corrente de jato aqui, lá no hemisfério norte já não é tão assim, simétrica como ela era. Ela, por estar instável, ela pegou com esse comportamento aqui, né? E aí entra o ar quente, que está agora lá na Europa, né? A Inglaterra está quente, né? A Espanha fervendo, Portugal. Então, já é reflexo da mudança climática. Ou seja, os negacionistas que não vêm nos dizer que tem dias muito frios, né? Fez 1,5 graus na Replan agora em junho, viu? A mínima Replan foi 1,5 graus. Lá está mais perto do mato, um lugar mais alto, foi bem mais inferior do que aqui em Campinas, que foi em torno de 4 graus. Essa é a explicação, então, para essas... Já os extremos climáticos começam a se manifestar e tem explicação científica para isso. Fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Jorge, e todo o trabalho aí do GT ao longo desse mandato, né, fazendo reuniões mensais e nos alimentando sempre aí com essas informações. Bom, então, Jorge, quem imaginava que ia trazer excelentes notícias, trouxe notícias médias, né, Jorge? Eu diria, sem grandes novidades, tanto no curto prazo, quanto mais climatológico aí para os próximos trimestres, né? Exatamente. Não vai ter aquele inverno chuvoso que acontece, que é raro, né? E não vai ter também uma seca pronunciada quando entrar a primavera.
tomara que em setembro não atrase, né? Porque geralmente começa a chuva na segunda quinzena de setembro, quando se planta e tal. Então, acho que vai ser praticamente neutro. Muito obrigado aí, Jorge. Agradeço aí a apresentação sempre. Bom, dito então, visto, né, um pouco o cenário de hoje, as considerações, as previsões, a gente vem aqui para o nosso item para a gente decidir sobre as nossas vazões, né? Eu dei uma olhadinha na rede agora, como a gente já imaginava, está caindo, né, tendência de queda, um pouquinho, as vazões um pouco menores do que a gente viu agora às 7h30 da manhã, mas eu pergunto aí para os usuários, vamos começar por Atibaia, pode ser, né? O Valinhos está com 11 e pouquinho, 11,5, se não estiver enganado. Fizemos uma abertura na terça-feira, né? Portanto, essa água, né, mais 2 metros cúbicos estão descendo no Atibaia, então isso deve estabilizar o Atibaia aí na casa dos 11, alguma coisa assim, né? E pergunto se há algum pleito na bacia do Atibaia pela manutenção, pela ampliação, pela redução, né? Hoje está com 5 no Cachoeira e 3,5 no Atibaia. Alguma consideração? Bom, não havendo, então, mantemos o Atibaia da forma que está, com 8,5 nesse momento, e sempre, né, fazendo operações diárias aí quando necessário. Alexandre, o time falou aqui para manter as vazões descarregadas e continuar acompanhando. Muito obrigado, Luiz, aqui, não vejo o chat aqui, obrigado, Felipe. Então, é uma opinião aí da Sanasa, sempre muito importante, maior usuário da bacia, mantemos os 8,5 e, claro, observando 24 horas por dia. Olhando o Jaguari hoje nós estamos com uma descarga de 0,25, eu vi lá que Buenópolis está com 4 e pouquinho, Jaguariúna está com 3,5, 3,7, e lá mais próximo a Foz, como a gente viu agora há pouco, o pessoal de Limeira, na ordem de 9 e pouquinho, variando entre 9 e 10, né? Também queria ouvir um pouco aí os usuários do Jaguari, se a gente estabelece algum gatilho para uma nova abertura, como a gente tem feito ultimamente, enfim, queria também ter a sensibilidade aí dos usuários do Jaguari. Alexandre, da nossa parte aqui em Jaguariúna, eu acho que dá para manter mais uns dias. A gente reavalia amanhã e... Bom, agora a gente avalia dia a dia mesmo, né? Então, acho que por hora dá para fazer manutenção, sim. Está relativamente estabilizado, Buenópolis estabilizado. Da nossa parte aqui, ficamos pela manutenção mesmo. Ok, obrigado. Prefeitura de Jaguariúna, mais alguma consideração? O Rafael Miranda colocou que pelas vazões apresentadas nos postos de controle, podemos manter as vazões atuais. Então está aí a posição, né, a contribuição do Rafael, da Sabesp. Mais alguma? Jaguari, Atibaia. Bom, parece então que há um consenso pela manutenção, né, das vazões atuais, já que a gente não tem chuvas previstas para o curto período futuro, e o Atibaia, a água está descendo ainda, né, está no meio do caminho até chegar principalmente nos pontos de controle principais, e o Jaguari é um ponto mais de atenção aí quanto a essas possíveis variações da PCH, mas claro, sempre muito atento também para esse trecho final, que nesse momento está entre 9 e pouquinho, é uma condição minimamente razoável ali, também os aspectos qualitativos, né, como o Flávio citou agora há pouco, sofrem bastante ali Limeira, Jaguariúna, né, e Limeira e Ginomoto, naquele trecho final ali do Jaguari. Bom, com isso então, acho que deliberamos pela manutenção, né, e já também fazer um registro público aqui em relação à SP Águas, tem sido muito rápido nas aprovações, a gente tem procurado fazer as manobras, lembra sempre que a gente pede num dia e a Sabesp tem até as 8 horas da manhã do dia subsequente para fazer a manobra. A gente tem procurado pedir nas primeiras horas da manhã, a SP Águas tem sido bastante rápida, né, ou seja, conhecimento aqui, a equipe da BMT, a diretora Ana Paula, a presidente Camila, tem sido bastante breve na autorização para as manobras que ocorrem sempre no dia até as 8 horas, né? Saber se até tem feito antes, mas até as 8 horas do dia subsequente, né? Bom, com isso, então, decidimos pela manutenção das vazões e, claro, a qualquer momento, demandados aqui, a gente vai fazendo os ajustes aí necessários. Com isso, a gente encerra a nossa pauta ordinária de hoje. A última reunião do mandato é sempre mais rapidinho um pouco. E pergunto aos membros se há algum outro assunto, algum tema que queiram abordar. O item dos assuntos está em aberto.
Não havendo, então, mais uma vez, então, lembrar a todos da nossa próxima reunião, que não terá dados de vazão, na nossa próxima reunião, né, uma reunião, vamos dizer, com caráter mais administrativo, vamos chamar assim, né, que é a renovação dos mandatos, será no dia 16/7, como a Tainá já colocou, às 9 da manhã, via YouTube, e todos receberão o link via e-mail para todos os membros de todas as câmaras, e depois terão reuniões em separados para cada câmara em horários diferentes. A nossa CTMH será logo na sequência, né, às 10h30 da manhã. Então, entra no YouTube, acompanha a reunião geral, depois às 10h30, a gente chega aqui na CTMH, via Google Meet, para as pautas aí de eleição de coordenação, né, em nome da coordenação, mais uma vez agradecer, colocar à disposição o trio para mais um mandato, claro que de uma forma muito democrática, porque muita vontade, né, ou seja, a renovação nas coordenações também é algo fundamental, com novas lideranças, mas nesse momento, né, de renovação do autor Cantareira, talvez um olhar de continuidade possa ser bastante salutar, mas fiquem muito à vontade para candidaturas, né? Paulino, eu e Felipe, sempre à disposição para contribuir com a Câmara na função que for, né? Então, só fazer esse registro aqui, mas agradecendo mais uma vez a presença de todos, para sair para as considerações, se tiver finais do Felipe e do Paulo, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento. Bom, da minha parte, contar com os membros da próxima gestão, né? Que todo mundo participe da nossa Câmara, e só tenho a agradecer aí, tá? O empenho de todos, trabalho do Jorge, que é muito técnico, né? O meu muito obrigado para todos. Valeu, gente. Obrigado por mais uma reunião aí. A gente se vê no dia 16. Valeu. Com isso, então, nosso muito obrigado. Encerramos aqui a nossa 268ª reunião. Desejando aí um bom final de manhã, almoço a todos. Fiquem bem. No dia 16 estaremos todos juntos e com a nova composição aí da CTMH. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.